Pessoal, para essa nossa primeira aula, a gente vai ver 4 conceitos iniciais que são fundamentais na química. São os conceitos de matéria, de massa, de volume e de densidade. Primeiro, a gente vai falar sobre matéria. Matéria vem do latim aquilo que é feito de algo. Ou seja, a matéria, ela vai derivar de alguma coisa. E tudo é matéria quando a gente para pensar. Nós somos matérias porque nós somos feitos de algo. Por exemplo, você olha assim, seu celular é matéria, essa cadeira que eu tô sentada é matéria. Tudo é matéria, certo? Então, o conceito de matéria, ele é bem abstrato, mas ele é bem fácil de pontuar na sua prova. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O nosso próximo conceito é o conceito de massa. Massa é a quantidade de matéria de um determinado corpo. É importante pontuar que o conceito de massa e o conceito de peso são diferentes, porque a massa é apenas a massa em si, e o peso é a massa multiplicada pela força da gravidade. Ou seja, quando chegarem para você e perguntarem qual é o seu peso, você tem que dar aquilo calculado pela força da gravidade, né? E quando perguntam a sua massa, você diz, eu tenho X quilos de massa. Certo? O nosso próximo conceito, seguindo em frente, vai ser o de densidade. Densidade é a razão da massa de algo pelo volume de algo. Fazendo essa formulazinha, a gente encontra a densidade. Vamos dar um exemplozinho de 2 corpos, um que deu densidade seguindo essa fórmula de 1,2 e outro que deu densidade de 0,8. O que isso quer dizer? Quer dizer que o de 1,2 é mais denso que o do 0,8 e o do 0,8 é menos denso que o de 1,2. É importante pontuar, é importantíssimo, não esqueçam que a unidade internacional usada de densidade é o quilograma por metro cúbico, tá certo, pessoal? Então, o sistema internacional, ele adota o quilograma por metro cúbico como unidade principal quando a gente fala sobre densidade. Então, lá, quando tiver uma questãozinha, lembre de marcar, se for conforme o sistema internacional, quilograma por metro cúbico. E o nosso quarto e último conceito dessa aula inicial é o conceito de volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Lembrar, pessoal, eu sinto até que eu estou dando aula de matemática, por exemplo, que o volume é uma dimensão cúbica, porque ele tem altura, ele tem comprimento e ele tem largura. Então, por exemplo, o volume ele é abordado nas questões assim, qual o volume que a gente encontra? Isso daí vão vir vários assuntos relacionados, não é só esse conceito inicial, ele vai vir com questões, por exemplo, de soluções, questões de diluições, que a gente vai ver mais à frente no conteúdo. Mas, por exemplo, o volume de um hipoclorito de sódio que a gente tem num galão, por exemplo. O que é hipoclorito de sódio? Pasmem. Água sanitária. Então, qual o volume é ocupado por ele? A gente vê lá 3 litros. Aquele é o volume, é o espaço ocupado por um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso.